Olá, graça e paz, família Getsemane e todos que nos ouvem em nossas redes sociais. Essa é mais uma Escola Bíblica em Casa, continuando um assunto que nós estamos já há algumas semanas falando sobre a cruz de Cristo, os efeitos que a cruz de Cristo produz em nós. Semana passada falamos sobre a reconciliação e essa semana nós vamos falar sobre um tema que é muito pouco discutido nos meios cristãos, que é a imputação. A cruz de Cristo fez com que os pecados que outrora em Adão foram imputados em nós por causa da queda de Adão e Eva no Éden, e foi imputado a culpa de Adão em nós, em Cristo, através da cruz de Cristo, ela produziu o efeito da imputação da justiça de Deus em nós, e portanto nós somos livres da maldição do pecado, porque Cristo se fez maldição por nós, e ele pegou a culpa que havia sobre nós e levou sobre ele no Calvário. Portanto, foi imputado a Cristo a nossa culpa, e em consequência, pela satisfação de Deus, pelo sacrifício de Cristo oferecido, foi nos imputado a justiça de Deus, e agora nós somos justificados, novas criaturas em Cristo Jesus. Espero que você seja edificado nessa aula de hoje. Bom, numa forma bastante simplificada, imputar significa colocar na conta de alguém, atribuir a alguém, creditar a alguém alguma coisa. A Bíblia fala que em Gálatas capítulo 3, verso 6, Paulo nos ensina que assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu e lhe foi imputado, foi colocado em sua conta, foi creditado em sua conta como justiça de Deus para a vida de Abraão. Levíticos capítulo 1, no verso 4 ao 5 também, vem trazer uma explicação muito clara sobre isso no Antigo Testamento da doutrina da imputação. Lá diz que porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação, depois degolará o bezerro perante o Senhor. Por que o sacerdote fazia isto? Por que eles praticavam esse ato? Eles colocavam a mão sobre a cabeça do animal e transferia, imputava simbolicamente, isso era simbolicamente, os pecados da nação de Israel naquele animal. Ele estava transferindo, fazendo, ao impor as mãos ali, ele estava simbolicamente transferindo os pecados da nação de Israel para aquele animal. E aí depois aquele animal era degolado pelo sacerdote e era oferecido como holocausto ao Senhor. Então, de uma forma bem simplificada, é isso. Imputação, essa doutrina maravilhosa que a cruz de Cristo produz em nós, era como se estivesse atribuindo a alguém, creditando na conta de alguém alguma coisa. Nas escrituras, imputação ou imputar denota atribuir alguma coisa a uma pessoa, ou encarregar alguém de algo, lançar alguma coisa na conta de alguém. Já num sentido judicial, porque a palavra também tem esse sentido judicial, dentro do Código de Justiça, das leis, a palavra imputar também, ela tem o seu significado dentro desses códigos de leis. Ele quer dizer que era a base para recompensa e punição. O termo imputar, e seus cognatos nas escrituras, eles vêm de dois verbos, no hebraico, shashabá, ou no grego, logizomai. Então a gente utiliza esses dois verbos no grego e no hebraico para fazer a tradução da palavra imputar. E esse conceito de imputação é interessante que ele está relacionado a três grandes verdades teológicas, e a gente precisa ter essa compreensão muito clara dessas verdades teológicas, porque elas têm implicação no nosso cotidiano, na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã. Quais são essas três verdades teológicas que a doutrina da imputação vem nos trazer, vem nos revelar? Primeiro é o pecado original. A culpa de Adão foi imputada a todos os seus descendentes. Ao pecar ali no Éden, Adão e Eva transferiram, imputaram, colocaram na conta, acreditaram na conta dos seus descendentes a culpa pelo pecado cometido. Então nós recebemos a culpa, sim, dos pecados de Adão e Eva ali no Calvário. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
A maldição do pecado gerou em nós essa maldição da nossa natureza caída. Nós já nascemos com a nossa natureza pecaminosa. E isso foi em função da queda de Adão e Eva ali no Éden. A outra verdade teológica que a doutrina da imputação vem trazer para nós é a expiação dos nossos pecados. O que seria isso? A gente já falou um pouco isso nas outras semanas, mas é que os nossos pecados, através de Cristo, ali do sacrifício de Cristo no Calvário, foram imputados a Ele. A culpa que nós herdamos de Adão e Eva, pela nossa natureza pecaminosa, foi colocada em Cristo ali no Calvário, foi imputado a Cristo ali no Calvário. E a terceira verdade teológica que nós encontramos aqui na doutrina da imputação é a nossa justificação. A justiça de Cristo, Deus se satisfez com o sacrifício de Cristo, e Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos, que era a morte, mas Ele imputou sobre nós a justiça de Cristo. Então, nós que outrora éramos pecadores e destituídos, estávamos da glória de Deus, condenados por causa da maldição do pecado de Adão e Eva ali no Éden, foi gerado em nós, foi imputado em nós, creditado na nossa conta a justiça de Deus, e agora nós somos justificados por Deus. Isso é maravilhoso, esse conceito que a doutrina da imputação vem trazer para nós. Ela está intimamente ligada à reconciliação entre Deus e o homem. Na carta que Paulo escreve a Filemon, a menor das cartas de Paulo, a ideia é belamente exemplificada. Nós temos ali Paulo pedindo a Filemon que reconcilie Onésimo, e para que isso aceita que a dívida que Onésimo tinha com Filemon seja lançada na sua própria conta. Onésimo era um escravo que servira a Filemon e havia fugido, havia roubado a Filemon. Filemon era um cristão muito piedoso que havia sido discipulado e era frequentador da igreja que se encontrava em Colosso. E aí Onésimo rouba a Filemon e foge para Roma. Chegando em Roma, ele tem um encontro com Paulo, e ele é discipulado por Paulo, e ele tem um encontro com Deus. E aí ele se encontrar com Paulo, ele tem um encontro com Deus. Na carta que Paulo escreve a Filemon, Paulo está pedindo perdão e a restauração de Onésimo. No verso 15 ele diz assim: porque, olha, Filemon, bem pode ser que ele se venha a ser separado por algum tempo, para que se retivesse para sempre, mas ame-o como um irmão, porque ele é precioso para você, especialmente precioso para mim. Agora, Paulo está dizendo assim, olha como que você rejeita um pedido deste Paulo. Filemon era um homem piedoso, um servo do Senhor ali na igreja de Colosso, e ele recebe uma carta de Paulo, que estava preso em Roma, e na carta Paulo diz assim para ele: olha, assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o, como você estivesse recebendo a mim mesmo. Perdoe ele, reconcilie-se com ele. E o mais importante, aqui vem a doutrina da imputação, o verso 18. Olha, e se ele te causou algum dano, porque eu sei que ele te roubou, Filemon, Onésimo te roubou, ele disse isso. Mas se ele te causou algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Imputa sobre mim, acredita na minha conta, pode colocar na minha conta, porque eu, e ele continua dizendo, da minha própria mão escreve, eu pagarei, para você não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Foi isso que Cristo fez por nós. A acusação que havia contra nós, a culpa que havia contra nós, que muitas vezes o nosso acusador vem nos acusar, Cristo falou assim, olha, acredita na minha conta. A cruz, o meu sacrifício, a minha morte e a minha ressurreição serão creditados, esses pecados todos na minha conta. E eu vou imputar sobre a vida dos meus a justiça de Deus, eles serão justificados. Queridos, isso é maravilhoso, essa doutrina. É bom podermos descansar na justiça de Deus, na justificação que o sacrifício e a morte de Cristo produziu nas nossas vidas. Diante disso tudo que a gente está discutindo até agora nessa lição, Jesus então ele é visto como, nós tínhamos uma culpa que nos foi imputada, acreditada na nossa conta, em função do pecado de Adão no Éden. E aí vem Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso cordeiro, nosso sacrifício expiatório. Jesus então é visto como o cordeiro
que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como que foi feito isso? Como que ele fez isso? Novamente, a cruz. Por isso que a gente tem, ao longo dessas semanas, tentado mostrar para os irmãos, para a igreja, a importância e os efeitos que a cruz de Cristo produziram na igreja, no corpo de Cristo. Um dos efeitos é isto: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi imputado nele, foi colocado na conta de Cristo a culpa que havia sobre nós. Na cruz, nossos pecados são imputados em Cristo. É o que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 24, ele diz que levantando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele acreditou, ele colocou na conta dele, lá no madeiro, os pecados nossos, a culpa nossa que havia sobre a humanidade. Isso é maravilhoso, queridos. Entender que Cristo se tornou a nossa reconciliação, a nossa expiação, a nossa propiciação, e levou sobre ele a culpa dos pecados que havia contra nós. Foi-lhe imputado isso, e a nós retornou como justiça de Deus, e foi nos imputado a justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas o que aconteceu ali na cruz então, queridos? Houve ali na cruz uma dupla transferência, uma dupla imputação. No momento que o pecador crê, ele não tem só os seus pecados imputados em Cristo, transferidos, creditados na conta de Cristo, do nosso Cordeiro, mas a justiça de Deus, portanto, é imputada sobre nós. Aquele que não conheceu o pecado, portanto, Cristo, pelo seu nascimento virginal, por obra e graça do Espírito Santo, não foi transferido para ele o pecado original, a culpa de Adão e Eva, porque ele não nasceu de uma concepção natural, ele nasceu por uma concepção divina, por obra e graça do Espírito Santo. E aí Paulo escreve aos 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que diz assim, que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós, para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Então Cristo, que não havia pecado, que não tinha a culpa do pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça. E aí, a gente precisa entender um pouco melhor esses conceitos teológicos, né? O pecado original a primeira coisa, é a imputação da culpa de Adão na nossa descendência. A gente precisa compreender essas 3 etapas da imputação que eu falei no início da aula de hoje. O pecado original é o defeito na natureza humana causada pela queda. E consiste na perda e, consequentemente, na ausência da retidão original. Nós que havíamos sido feitos imagem e semelhança de Deus, com a queda o homem, essa natureza humana, ela ficou defeituosa. Houve na queda ali a perda da retidão original, houve a ausência da retidão original. O pecado original, então, ele consiste na culpa hereditária, imputada a toda a descendência de Adão, e na corrupção hereditária, transmitida a todos os descendentes de Adão e Eva por geração. Por isso que a Bíblia diz, Paulo escreve aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um, nem do menor bebezinho até o mais velho, que não pecou, porque todos herdamos essa natureza pecaminosa em função do pecado original cometido por Adão e Eva. A igreja reformada, ela acredita na imputação imediata, que refere-se à divina atribuição de culpa a todas as pessoas por causa da queda. Isto é, a culpa pela queda é atribuída a todos os descendentes de Adão e Eva, a parte da sua corrupção, a parte de você, da sua corrupção hereditária. E isso é importante a gente pensar. Os reformados seguem essa visão
que tendem a aceitar a imputação imediata apenas, e não a outras formas de entendimentos teológicos, como, por exemplo, o pelagianismo. O Pelágio era um teólogo herético, que foi muito combatido por Agostinho de Hipona, e Pelágio acreditava que Deus criava todas as almas diretamente, por isso cada pessoa nascia inocente e imaculada, né? Mas Paulo escreve, olha que interessante, vamos refutar isso com a Bíblia. Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, verso 12, que diz assim, que por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado então entrou o quê? A morte, a culpa. Qual que era a maldição de comer do fruto proibido? Se você comer, certamente você morrerá. Esta era a maldição que havia sobre a desobediência em comer do fruto. Adão comeu do fruto, portanto veio a culpa, a maldição sobre ele. E essa maldição se tornou hereditária, porque a morte entrou no mundo, em função do pecado original. Então o que Paulo está dizendo aos Romanos 5,12? Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado que esse homem cometeu, entrou então o que? A culpa, a morte. Assim também a morte passou a... Olha que maravilhoso esse versículo. O homem pecou, veio a consequência e a maldição que era a morte. E o que Paulo continua dizendo? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós já nascemos com essa maldição do pecado, que é a morte. Esclarece o apóstolo mais adiante, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 22, ele diz assim, que pela desobediência de um só homem, de Adão, muitos foram feitos pecadores. Ou seja, o pecado de um foi imputado a toda a raça, a consequência do pecado de Adão foi imputada a toda a raça. Todos foram feitos pecadores, haja visto ser este homem representante de todos. Por isso que todos morrem em Adão, porque todos estão imputados nele, creditados na conta dos homens, a consequência da queda do homem, do pecado original, foi imputada a toda a raça humana. E é isso que Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Por um homem entrou o pecado, a desobediência, e isso foi imputado a todas as gerações. Esse homem era o representante de toda a raça, e isso foi imputado a todos. Mas aí vem a segunda parte. Eu disse que a doutrina da imputação ela tem 3 verdades teológicas. Nós falamos a primeira agora, que é a imputação da culpa de Adão à descendência. E agora vem a segunda parte, que é a imputação dos nossos pecados a Cristo. A segunda verdade teológica que a doutrina da imputação vem nos trazer é essa, que além da culpa herdada pelo pecado de Adão, cada pessoa é culpada pelos seus próprios pecados. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Os nossos pecados eles têm consequências, e a gente vê isso na Bíblia em várias passagens. Nós temos o caso de Davi e de tantos outros que pecaram e eles foram responsabilizados pelos próprios pecados. A responsabilidade humana ela não é afastada de nós em função da graça de Deus, né? Nós temos 2 coisas aqui: eleição e graça de Deus e responsabilidade humana. Então nós somos culpados também pelos nossos próprios pecados. Quanto ao Senhor Jesus, devido à sua concepção sobrenatural, eu disse isso aqui, ele nasceu livre da culpa do pecado. E durante toda a sua vida a gente sabe que ele nunca pecou. A Bíblia nos afirma isso, que ele nunca pecou. Aquele que eu li um pouco mais adiante, a Bíblia diz que é aquele que nunca conheceu o pecado, né? Então ele nunca pecou. Porém, quando aquele que não conheceu o pecado morreu como nosso substituto, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos da justiça de Deus. Então Cristo estava carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça de Deus. É o que Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, verso 24. E Isaías 53, que é um texto clássico que vem falar sobre a imputação dos nossos pecados, ela diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então toda a iniquidade da humanidade, todos os pecados, toda a culpa das gerações anteriores e das vindouras recaíram. O Senhor fez cair sobre Cristo ali no Calvário.
Embora o termo imputação ele não apareça em textos bíblicos, assim como a palavra trindade também não aparece, embora esse termo, imputação, não apareça em textos bíblicos sobre a transferência dos nossos pecados a Cristo, o conceito ele é tipificado no sistema sacrificial do Antigo Testamento. A gente consegue ver isso. A palavra imputação está ali, mas sobre transferência dos nossos pecados a Cristo, mas tipicamente, simbolicamente, a gente percebe isso no sistema sacrificial do Antigo Testamento, que a gente falou muito aqui nessas semanas anteriores. Levítico 16, do 21 ao 22, ele diz assim: E Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Eles lançavam sortes sobre 2 bodes, e um dos bodes era escolhido ali como o bode que seria o bode expiatório. E aí Arão, o sumo sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça daquele bode vivo e confessava publicamente todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as transgressões que Israel havia cometido durante todo aquele ano. E aí ele pegava aquele bode, alguém levava aquele bode e conduzia. Aquele bode foi imputado então sobre ele, creditado sobre ele, a culpa da nação de Israel, ali no dia de Yom Kippur, e aquele bode era levado para o deserto, simbolizando que os pecados da nação estavam sendo retirados do arraial, estavam sendo retirados da nação de Israel. E aquele bode era levado para uma terra solitária e ele era deixado lá no deserto. A aplicação disto a Cristo é visto, por exemplo, em Hebreus 2, verso 9, que diz assim: aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Cristo foi o nosso substituto, a nossa expiação, aquele que foi imputado sobre ele os nossos pecados. E aí ele foi levado ao matadouro, ele foi levado ao madeiro para morrer pelos nossos pecados. Portanto, a imputação dos nossos pecados a Cristo é uma doutrina bíblica e a gente precisa entender e ter essa compreensão clara sobre isso. A nossa culpa, os nossos pecados, Cristo morreu e pagou um preço por nós ali no Calvário. E aí vem a terceira verdade teológica que isso vem nos trazer. Bom, a terceira verdade teológica que a doutrina da imputação vem nos falar é sobre a imputação da justiça de Cristo a nós. Até agora nós havíamos só recebido algo. Nós havíamos recebido a culpa pelo pecado de Adão e nós havíamos recebido, Cristo havia recebido os nossos pecados. Agora a justiça de Deus é creditada a nós, é imputada a nós. A cruz, ela produziu isso, a dupla transferência, né? Primeiro transfere os nossos pecados a Cristo, depois Cristo transfere a justiça de Cristo a nós. Há uma dupla imputação aqui, e isso é maravilhoso. Cristo recebe os nossos pecados e nos dá, por graça e misericórdia, a justiça de Deus. Nós que outrora eram considerados injustos, nós somos justificados em Cristo Jesus. A imputação dos seus pecados em Cristo e a imputação da justiça de Cristo a nós pode ocorrer somente mediante a cruz. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ensina que a condição do pecador é a de um desgraçado. Havia uma depravação do homem. O homem era pecador, o mais indigno, né? Miserável, pobre, cego e nu. É isso que Apocalipse 3,17 vem dizer. E conforme Gênesis também 3,7. E diante da expectativa de encontrar-se com Deus, sua reação instintiva do homem é vestir-se de justiça própria, mas nada que o homem possa fazer consegue justificar o homem de Deus. Quando nós vamos nos encontrar com Deus, a gente pensa assim: olha, eu vou fazer coisas boas, porque isso vai me vestir de justiças próprias, vai me tornar um homem justo, um homem bom diante de Deus. Aquele jovem rico disse isso para Cristo: eu faço tudo isso, eu faço
cumpre os mandamentos e tudo, e aí Jesus fala assim, você não faz, nada que você faça é suficiente, se não for por graça e misericórdia. E é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz lá em Isaías 64:6, que Deus considera todas as nossas justiças, todas as nossas obras que a gente tenta fazer para nos justificar diante de Deus como um trapo de imundícia. É considerado nada para Deus, né? Somente quando Deus, olha que maravilha isso, querido, somente quando Deus nos veste com sua justiça, nós podemos dizer, como Isaías diz em Isaías 66:10, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu, olha que maravilha, não são as minhas justiças, mas o meu Deus me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva se enfeita com suas joias. E este vestir de Deus vem a nós através da imputação da justiça de Deus sobre nossas vidas. Ele se tornou a nossa culpa e nos imputou a sua justiça. Ele creditou na nossa conta. A acusação que havia contra nós, ela deixou de existir, porque Deus imputou sobre nós a sua justiça. A imputação da satisfação de Cristo é a base da justificação pela graça mediante a fé. Somente pela graça, mediante a fé, que nós podemos nos apresentar a Deus como um noivo que se adorna com turbante sacerdotal e como uma noiva que se enfeita com suas joias. O pagamento de Cristo pelos pecados é imputado a nós, de forma que não precisamos mais pagar pelos nossos pecados. Os injustos são considerados justos sobre o fundamento da sua fé. Pela fé é imputada em nós a justiça, e nós que éramos injustos somos considerados justos. E como a justa satisfação de Cristo é imputada imediatamente aos crentes, sem que nenhuma justiça esteja presente neles, ou qualquer coisa que eles possam fazer possa gerar alguma satisfação por eles antes da imputação, então a imputação do pecado também é imediata. É impossível, queridos, para encerrar, referir-se a todas as implicações que podemos derivar da doutrina da imputação. Referi-me aqui hoje só a 3 delas, apenas. A primeira é que, sendo descendente de Adão, não nascemos inocentes e somos culpados diante de Deus. Ninguém nasce inocente. O próprio salmista diz, em pecado eu fui gerado pela minha mãe. Em pecado nós nascemos, não tem ninguém que nasça inocente por causa da consequência do pecado original, da queda de Adão ali no Éden. Considerar-se injusto é também insurgir-se contra a justificação pela fé, pois o mecanismo, por assim dizer, é o mesmo. Somos culpados diante de Deus. Em segundo lugar, que maravilha isso, é que sendo justificados através da imputação da justiça de Cristo, não temos que nos gloriar-se diante de Deus. Eu não tenho que me gloriar e bater no peito e dizer que eu sou alguma coisa, que eu sou melhor do que alguém, ou que o que eu faço é suficiente para ser justificado diante de Deus. Não. Não somos merecedores da justiça de Deus, mas por graça Ele nos dá. Nós somos merecedores do inferno. E é isso que nós somos merecedores do inferno, mas Cristo se tornou a nossa justificação. Se podemos comparecer diante de Deus em retidão, isso é devidamente e unicamente a justiça do outro, a saber, de Jesus Cristo. O que nos livra do merecimento do inferno é a justiça de Deus através de Cristo Jesus, através da cruz. Portanto, toda a glória é devida a Ele e nada a nós, porque tudo é dele, para Ele e por Ele são todas as coisas, inclusive a glória de nos livrar do inferno que nós merecíamos. E finalmente, para encerrar, a segurança que a doutrina da imputação nos dá. Essa doutrina ela nos garante uma segurança da vida eterna. Pois se somos aceitos diante de Deus pela justiça de Cristo, e sendo essa justiça de Cristo perfeita, não há por que temer pela nossa segurança eterna.
Se a justiça que Deus nos fez, que nos tornou justos, ela é perfeita, não tem por que temer pela segurança eterna que nós temos em Cristo Jesus. Paulo se refere a isso em Romanos capítulo 8, verso 1, quando ele diz que agora, pois já, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E no final do capítulo ele pergunta: quem tentará? Olha que maravilhosa a doutrina da segurança eterna. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, 33, ele diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ninguém pode intentar acusação. Nós temos a segurança eterna da nossa salvação em Cristo Jesus, porque a justificação que Cristo produziu em nós, através da sua morte no Calvário, ela é perfeita. Portanto, se cremos na justificação por imputação a nós, da justiça de Cristo, não podemos temer pela nossa salvação eterna conquistada por Cristo no Calvário. Queridos, eu quero encerrar e queria que você deleitasse nessas palavras bíblicas que estão chegando até você e entendesse que Cristo se fez justiça por nós, que nada que eu possa fazer para me justificar diante de Deus é suficiente, porque as nossas obras de justiça são consideradas trapos de imundícia para Deus. Mas em Cristo, na cruz, e a cruz produz isso em nós, nós temos a certeza da nossa salvação. Que você seja abençoado nesse dia de hoje, e este foi mais uma escola bíblica em casa. Deus abençoe a cada um de vocês.